Agora são 7h39 e a participação do nosso correspondente internacional, Flávio Aguiar, direto de Berlim, na Alemanha. Guten Tag, Flávio. Guten Tag, guten Morgen para vocês. Bom, Flávio, vamos falar aqui da notícia, né, quentíssima, né, que a Theresa May já anunciou a renúncia ao cargo de primeira-ministra do Reino Unido. Conta pra gente, Flávio. Pois então, foi com uma voz emocionada, às vezes embargada até, que ela anunciou a sua renúncia. Pode-se dizer com isso que o Brexit, esse processo conturbado de saída do Reino Unido da União Europeia, faz assim a sua segunda vítima fatal. A primeira foi o primeiro-ministro David Cameron, o antecessor de Theresa May, que idealizou o plebiscito sobre esse tema, só que ele esperava vencer o plebiscito, e ele foi derrotado, inclusive por uma campanha feita, né, foi uma primeira vez aqui na Europa, e uma campanha feita através das redes sociais, com a distribuição desses algoritmos que distribuem mensagens dirigidas, né, estilo Steve Bannon, que aqui está trabalhando também pelo progresso da direita, assim como trabalhou, pelo menos o seu método foi usado para ajudar a eleger o Bolsonaro no Brasil. A Theresa May renuncia porque ela não conseguiu organizar esse processo dentro do seu próprio partido. Quer dizer, houve uma insatisfação muito grande dentro do Partido Conservador, que está num estado de grande confusão interna, diante das propostas de acordo com as autoridades da União Europeia sobre o que deve suceder nas relações entre o Reino Unido e a União Europeia, envolvendo até questões de fronteira, por exemplo, com a Irlanda, envolvendo questões de imigração, de aduana, de proteção de trabalhadores, etc. Ela não conseguiu convencer o seu próprio partido desses acordos feitos com as autoridades da União Europeia, que esticaram a corda até o que consideravam o limite e depois se recusaram a fazer mais concessões para o governo britânico. Então ela anunciou, ela vai deixar o cargo de liderança do Partido Conservador no dia 7 de junho, depois de uma visita oficial a ser feita por Donald Trump ao Reino Unido, mas disse que vai ficar no cargo de primeira-ministra até a determinação do seu sucessor na liderança do Partido Conservador. O Partido Trabalhista acolheu bem a renúncia, disse que ela não tinha, através da sua liderança, Jeremy Corbyn, que ela não tinha outra saída, e pediu a convocação de eleições imediatas depois do processo de sucessão de determinação pelo Partido Conservador do próximo primeiro-ministro ou primeira-ministra. O mais cotado para sucedê-la até o momento é o controvertido ex-secretário de Estado de Relações Exteriores, Boris Johnson, que teve uma atuação marcada por uma série de controvérsias naquele momento. E também ninguém sabe muito bem agora o que vai acontecer, porque uma das ideias que fez com que a Theresa May tivesse que renunciar, né, foi a possibilidade de levar ao parlamento a discussão sobre um novo referendo sobre a questão, novo referendo popular, coisa que uma grande parte dos políticos conservadores não aceitam, né, temendo até que isso possa voltar-se mais ainda contra eles. Um fator não menor nisso também é o fato agora de que a expectativa é que na eleição para o Parlamento Europeu, que ocorreu ontem no Reino Unido e vai se desenvolver nos outros países da União Europeia até o próximo domingo, né, no dia 26, o desempenho do seu partido, do Partido Conservador, esperado, é extremamente pífio. Quer dizer, eles vão perder muitos representantes em favor, sobretudo, do partido do Brexit, o UKIP, né, que deve crescer, assim como outros setores aqui da extrema-direita europeia, né? Então esse é mais um fracasso na conta dela, que dessa forma realiza ou vai realizar uma das gestões mais curtas da história do cargo de primeiro-ministro ou primeira-ministra no Reino Unido, né? Como eu disse já, então, para encerrar,
é a segunda vítima fatal que esse processo complicado do Brexit faz na política britânica. Perfeito. Flávio, agora falando aqui de eleição, né, para o Parlamento Europeu, tem uma grande surpresa aí na Holanda, não é isso? O Partido Trabalhista de centro-esquerda é o mais votado, de acordo com pesquisas aí de boca de urna, é isso? É isso. O resultado oficial dessas eleições vão sair apenas na noite de domingo, depois que todos os países da União Europeia tiverem concluído o seu processo de votação. Esse foi um resultado surpreendente, né? Porque até o momento o grande tema dessa eleição era o esperado crescimento da extrema-direita, né? Inclusive na Holanda mesmo, onde tem uma das maiores lideranças da extrema-direita aqui na Europa, que é o Geert Wilders, né? E, entretanto, pelas pesquisas, ainda o resultado não é oficial, pelas pesquisas isso não deve ocorrer. O que deve ocorrer por essas pesquisas é, ao contrário, a vitória, embora deve-se dizer a vitória, que significa ser o mais votado, não necessariamente ter a maioria dos votos, né? Seria a vitória do Partido Trabalhista holandês, que faz parte da coligação social-democrata, que é, no momento, a segunda força política dentro do Parlamento Europeu. É um resultado, de fato, que surpreendeu os analistas, mas, como eu disse, por hora, ainda está no plano das pesquisas. Muito bem, agora vamos falar da eleição na Índia, né? O atual premier Narendra foi reeleito, deve ser reeleito lá na Índia. Narendra Modi, tudo indica, já o processo de apuração está em curso. Em primeiro lugar, é uma mega eleição, né? Os eleitores potenciais são nada mais nada menos que 900 milhões na Índia. Quer dizer, assim, é quase 5 vezes a população do Brasil, a população inteira do Brasil, né? Umas 9 vezes quase também o número de eleitores da eleição brasileira. Compareceram num processo complicadíssimo que levou um mês para se realizar, né? Compareceram 600 milhões, um pouco mais de 600 milhões de eleitores, né? E os resultados ainda parciais indicam que o Partido do Povo de Narendra Modi vai aumentar a sua maioria. Ele já tinha maioria no parlamento, né? Ele vai aumentar, vai ter mais de 300 cadeiras, fala-se 301, 302 cadeiras num parlamento com 542 representantes. Quer dizer, então isso vai consolidar a liderança de Narendra Modi. Um outro fator importante é que o Rahul Gandhi, que é o atual representante da dinastia dos Gandhi, que não tem nada a ver com Mahatma Gandhi, de ponto de vista de sangue, mas sim de partido político, né? Ele não conseguiu se reeleger. Ele é atual, uma das lideranças do Partido do Congresso Nacional da Índia, que foi, esse sim, liderado por Mahatma Gandhi e depois por Jawaharlal Nehru, né? E que criou uma verdadeira dinastia dentro da política indiana. Aliás, dinastia trágica, né? Porque a sucessora de Jawaharlal Nehru foi sua filha Indira Gandhi, que foi assassinada ainda no cargo. Depois, o seu filho Rajiv Gandhi foi primeiro-ministro da Índia também e também acabou sendo assassinado, né, num atentado à bomba desse jeito. Indira Gandhi foi assassinada por 2 de seus próprios guarda-costas, devido a divergências com relação à etnia Sikh, né, que ela foi acusada de provocar massacres em templos desta religião e desta etnia e cultura dentro da Índia. E Rajiv Gandhi agora não conseguiu se reeleger. O Congresso Nacional da Índia vai ficar com apenas umas 50 e poucas cadeiras, cresceu um pouco na representação, né, mas está praticamente assim, numa posição defensiva e vem sendo altamente cobrado, por isso que é considerado o fracasso das oposições na Índia. Narendra Modi é criticado muitas vezes por ter um tipo de discurso em que prega igualdade, etc., mas ter um comportamento prático que termina confirmando as diferenças e problemas da sociedade indiana, que são, por exemplo, apesar da sua proibição legal, mas
a permanência da cultura das castas, né, das diferenças de castas na Índia, a tal ponto, por exemplo, que quando uma criança nasce, o seu atestado de nascimento no hospital ainda indica a casta a que ela pertence. Então, isso é um problema sério. Tem sido feitos progressos na questão da presença das mulheres no sistema educacional e também da presença dos pobres, né? Por exemplo, as escolas, todas elas, inclusive as particulares, são obrigadas a fornecer para os seus alunos pelo menos uma refeição por dia, né? Isso é uma maneira de atrair filhos de famílias pobres. Mas, por outro lado, critica-se muito Narendra Modi por exemplo, manter, assim, não fazer mais esforços para se contrapor como se diz, a discriminação, por exemplo, da população muçulmana, que é minoritária, mas é enorme, são cento e tantos milhões na Índia, né? Então, enfim, é isso. Muito bem, Flávio. Agora, só para a gente terminar, aquela notícia bastante curiosa que você sempre traz para a gente. Vamos falar agora da poluição atmosférica, né? Faz muito mais dano ao corpo humano do que se imaginava. É isso que revelam os cientistas, Flávio? Normalmente se pensa na poluição atmosférica como provocando danos, alguns graves, mas superficiais no corpo humano, à pele, aos olhos, por exemplo, ou então provocando doenças respiratórias e doenças cardíacas. Mas o dano é muito maior, porque com a poluição atmosférica, está comprovado hoje, nós respiramos e levamos para o nosso pulmão pequenas partículas que depois se disseminam na nossa corrente sanguínea. E isso é muito danoso, porque essas partículas elas são lidas pelo nosso sistema imunológico como se fossem invasores, como se fossem bactérias, por exemplo. E elas, então, as nossas defesas lançam na corrente sanguínea enzimas, né, para destruir essas partículas. Não destroem as partículas, porque são resistentes, né? E, por outro lado, essa injeção contínua, 24 horas por dia, 7 dias por semana, de enzimas tóxicas no organismo, prejudica todo o organismo humano, todas as células do organismo. E provocam problemas de reprodução, provocam problemas de cognição, provocam outros tipos de problema em todos os órgãos. Portanto, é um problema muito grave, porque, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, 90% da população do planeta não respira ar de boa qualidade. Gravíssimo problema. Exato. A gente precisa mudar então para Campos do Jordão aqui, né, Flávio? Principalmente São Paulo, né? Algo parecido. Tá certo, tá certo. Flávio, muito obrigada aqui pela sua participação. Grande abraço e bom final de semana. Igualmente, até segunda-feira. Até segunda.